E vamos seguindo aqui com a nossa pauta. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o governo vai desbloquear os recursos necessários para a retomada das atividades das brigadas de incêndios florestais em todo o país. Ao portal do G1, Mourão disse que o Ministério do Meio Ambiente recebeu recursos oriundos da Operação Lava Jato que foram bloqueados pelo Tesouro por extrapolarem o teto de gastos. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chamou em rede social o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. A publicação é mais um capítulo do confronto entre a ala militar e o ministro do Meio Ambiente, que teve como estopim a orientação do IBAMA de retirar brigadistas das atividades de combate aos incêndios por suposta exaustão de recursos. Em um primeiro momento, sem fazer menção a Ramos, Salles disse que em qualquer lugar existe sempre uma maçã podre. Em alguns minutos depois, a postagem foi apagada e substituída por outro texto em que o ministro deixou claro a quem endereçava os ataques. Vou ler o tweet do ministro para vocês, meus ouvintes e espectadores aqui do 3 em 1. Ministro Luiz Eduardo Ramos, não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura de Maria Fofoca. Vamos lá então comentar esse tweet do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vou começar por você, Josias de Souza. Vai lá, Josias. Olha, o general Luiz Eduardo Ramos, que é o coordenador político do governo, ministro-chefe da Secretaria de Governo, ele caiu numa fritura inédita. Porque quem está manuseando o cabo da frigideira não é o presidente, dessa vez é um colega dele, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Quando um ministro vai às redes sociais para chamar o outro de Maria Fofoca e nada acontece, aí se desmoraliza o governo. Nessa área ambiental, o fogo não arde apenas na Amazônia e no Pantanal. Há um incêndio também nos gabinetes de Brasília. E não é de hoje. Estabeleceu-se nesse setor um duplo comando. O Bolsonaro impôs ao Ricardo Salles uma convivência compulsória com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o coordenador do Conselho Nacional da Amazônia. Foi acomodado nesse posto pelo presidente depois que autoridades da área econômica do governo, como o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, alertaram ao presidente sobre a imagem ruim que o país tinha no exterior nessa área ambiental, que era preciso melhorar isso para não perder investimentos e tal. E o presidente tomou essa providência, incumbiu o general Mourão de entrar nesse setor para melhorar aí a gestão aí das queimadas, e essa semana o IBAMA, que é subordinado ao Ricardo Salles, suspendeu o combate às queimadas sob a alegação de que o Tesouro Nacional não liberou as verbas. Incumbido de melhorar a imagem do Brasil na área ambiental, o Mourão se irritou, porque ele não foi avisado disso. Ele entrou em campo ali para abrir o cofre, conversou com o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, e já estão providenciando ali a liberação do dinheiro. E nesse estica e puxa ali, os militares do Planalto tomaram as dores do Mourão. E o Ricardo Salles enxergou as digitais do general Ramos numa notinha que saiu no jornal O Globo. Uma nota criticando ele por ter esticado a corda e tal. Embora a nota não informasse o nome da fonte, o ministro do Meio Ambiente decidiu envenenar o ambiente inteiro, chamando de Maria Fofoca o personagem que cuida da articulação política do governo. Tem um general que foi demitido pelo presidente Bolsonaro por causa de fofocas, ainda no primeiro ano do governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele definiu o governo, depois que saiu, foi expurgado, ele definiu o governo como um show de besteiras que tira o foco daquilo que é importante. Nesse caso atual, ou o presidente Bolsonaro toma ali uma providência para sanear essa divergência, ou a besteira vai evoluir para a balbúrdia. E não é o que o governo precisa nessa área ambiental. Precisa de coordenação, de gestão. O simples fato de permitir que falte dinheiro para combater incêndio, numa hora em que os incêndios estão aí
fustigando a imagem do Brasil, tanto no Pantanal como na Amazônia, você tendo o dinheiro, permitir que isso não seja liberado e tal, isso mostra uma falta de coordenação. É preciso resolver isso. Senão, como disse, a besteira vai evoluir para a balbúrdia. Você, Constantino. Paulo, são algumas coisas, né? Primeiro, o ofício existe, eu tive acesso a ele, houve um pedido de liberação de verba por parte do Ministério do Ricardo Salles e uma negação por parte do Ministério da Economia, assinado pelo Bruno Funchal. Então, não foi um problema do Ricardo Salles, e isso é um fato, né? Não é uma questão que está em disputa. Apesar da imprensa uma parte da imprensa ter dado a entender que o Ricardo Salles não quis gastar alguma coisa assim. Por que o Ministério da Economia fez isso? Bom, vários motivos, mas o mais óbvio é que falta recurso para tudo, né? Nós estamos numa crise, o Estado já tinha quebrado, né? A reforma previdenciária veio justamente para dar algum gás, aí vem a pandemia, gasta-se o que ia economizar em 10 anos com a reforma previdenciária em um ano, a gente chega a 100% de dívida bruta sobre PIB, quer dizer, o Brasil quebrou o Estado, né? Então falta dinheiro para tudo. Os donos do cofre, que são da equipe do Ministério da Economia, vão dizer não, vão segurar. Em algumas horas vão ser coisas importantes, é que nem aquela piada que o economista assumiu o hospital, viu lá uns gastos e cortou logo um termômetro que ele achou que era inútil, só que o termômetro era básico para o resto todo da operação do hospital, aí o hospital parou. Acontece às vezes esse tipo de coisa. Agora, quero lembrar que nesse caso específico do IBAMA e das brigadas, já tinha sido cortada verba no governo Dilma, isso já vem acontecendo de longa data, né? Não é novidade. Mas, de novo, e aí eu chego na segunda parte, tem uma narrativa que tem muita gente na mídia, né, por fatores ideológicos ou porque são alinhados a essas ONGs ambientais, a essa seita e tudo mais, que querem a cabeça do Ricardo Salles. Então o Ricardo Salles já enfrenta uma má vontade, uma campanha mesmo, né? Aliás, campanha literalmente. Teve um editorial aí da Folha que pediu a cabeça dele, né, por causa da imagem lá fora. Então já tem tudo isso. É a turma que não aceita que não é a Marina Silva, a ministra, né? Mas o Bolsonaro ganhou, né? Então, a última coisa que ele precisa é de fritura interna, né? É de sabotagem, é de fofocas que vão municiar essa turma, né, que quer a cabeça dele e que está na mídia. Então, é óbvio que se ele tem indícios ou provas de que isso veio realmente do general Ramos e vazou e tudo, ele tem o direito de ficar chateado. Eu acho que ele, como ministro, não deveria escrever da forma que escreveu. Maria Fofoca e tudo. Isso é uma ala do governo que é tipo o Weintraub fazia e tudo, que responde na lata mesmo, né? Eu acho que isso às vezes acaba gerando mais ruído ainda. Não é o adequado. Mas eu entendo o desabafo. O desabafo é de quem está incomodado, que já tem fritura de tudo que é lugar, está fechando torneira, está incomodando muita gente, né? A última coisa que precisa é de alguém dentro do governo ajudando a sabotagem, né? Isso aconteceu muito aqui no governo Trump. E o governo Trump, o presidente Trump ficou meio incomodado com isso bastante nos primeiros 2 anos de governo dele, né? Com os vazamentos da própria equipe. Então eu acho que eles têm que resolver isso da forma mais interna possível, né? Lavar roupa suja em casa. A gente sabe que esse governo não faz isso, lava em público, o que ajuda em quem quer fazer intriga e futrica, né? Mas é o estilo deles, é o estilo mais transparente, né? É isso mesmo. Agora, eu espero que a fritura não dê certo, porque eu acho que o Ricardo Salles vem fazendo, como ministro, um bom trabalho aí de dar uma guinada nessa pauta ambientalista ideológica para questões muito mais locais e importantes. Thaís Oyama. Eu acho que os ministros não são pagos para fazer desabafos, né? Os ministros são pagos para resolver problemas atinentes às suas pastas. E sobre esse tweet juvenil, mais esse tweet juvenil do ministro Ricardo Salles, isso faz que o governo fica parecendo um jardim da infância, né? Aliás, um jardim da infância naquele momento que o professor sai da sala e que as crianças todas começam a brigar. Embora também o professor, nesse caso, não se distingua muito das crianças. Mas vamos deixar de lado a briga, os insultos e os apelidos trocados por esses dois senhores, né? Um ministro, outro general e tudo mais, e vamos ao que importa. Constantino falou, falta recurso para tudo, é verdade, falta recurso para tudo. Só que eu faço questão de lembrar aqui que o senhor ministro Ricardo Salles, com o beneplácito do presidente Bolsonaro, é claro, jogou pela janela, logo no início do governo Bolsonaro,
um dinheirão que os países europeus, notadamente a Alemanha e a Noruega, estavam colocando aqui havia 10 anos já a fundo perdido. Foi US$ 1 bilhão em 10 anos, de 2008 a 2018. Aí, esse dinheiro, inclusive, servia justamente para cobrir as despesas que agora estão descobertas. E o que aconteceu? No primeiro ano do governo Bolsonaro, o senhor ministro Ricardo Salles achou por bem falar grosso e quis destituir dos conselhos, os representantes da Alemanha e da Noruega, dos países mantenedores em geral, com aquele discurso de que ninguém manda aqui quem manda é o Brasil e não vai ter interferência, e se não for dentro das nossas regras, podem pegar seu dinheiro e adeus. O que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e adeus. E agora esse dinheiro não está mais aqui. E eu queria lembrar também uma segunda coisa, que, entrevistado aqui no 3 em 1, o senhor ministro Ricardo Salles esnobou mais uma vez esse dinheiro. Ele foi perguntado se esse dinheiro do Fundo Amazônia que eles tinham jogado pela janela não estava fazendo falta. Ele disse que não. Ele esnobou mais uma vez. Ele disse o seguinte, eu tomei cuidado de pegar o vídeo de volta e isso aqui é a transcrição literal. Ele disse assim, o Acordo de Paris, por exemplo, prometia que iriam para o Brasil, na verdade não era para o Brasil, era para os países em desenvolvimento, queria para o Brasil US$100 bilhões por ano para ajudar a conter o aquecimento e as questões da Amazônia. Então, é 1000 vezes mais do que vinha do Fundo Amazônia, como se o dinheiro do Fundo Amazônia fosse peanuts, fosse trocados, né? A gente está vendo que não era. Então, naquela ocasião, o ministro já disse o quê? Que era melhor 2 passarinhos voando do que um na mão. O passarinho que estava na mão, ele dispensou, que era o Fundo Amazônia. E os passarinhos que estavam voando, esses do Acordo de Paris, continuam voando. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tem até o final deste ano para decidir o que faz com esse raio desse Acordo de Paris. Até agora, ninguém se movimentou. Ninguém se movimentou. Não se viu ninguém preocupado com isso e, enquanto isso, os passarinhos continuam voando. O ministro Salles xinga e chama o ministro Ramos de Maria Fofoqueira e o Brasil vai continuar chamando brigadistas de volta por falta de dinheiro.